aquilo que Deus colocou no coração dela sobre as nossas vidas. Estenda a sua mão para cá, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o Fabiano para orar por ela, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido, e você vai orar de maneira ousada. Você vai ser ousado, você vai pedir para Deus falar com você, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Você vai pedir para que Deus use a vida da Ionara como nunca usou, para te sacudir, para te chacoalhar, em nome de Jesus. Quantos têm essa ousadia? Então, se você é ousado mesmo, estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, a tua filha, Senhor, uma vez mais nas tuas mãos. Meu Deus, usa ela, Senhor, aqui nesta noite uma vez mais. Meu Deus, que vidas aqui, Senhor, possa ser tocada, ministrada. Meu Deus, que haja um marco, Senhor, na vida, Senhor, desta pessoa que está aqui. Meu Deus, que haja um divisor de águas, Senhor, aqui nesta casa uma vez mais. Meu Deus, aquilo, Senhor, que temos ouvido aqui neste altar, meu Deus, que tem gerado vida, Senhor, meu Deus, que possa, Senhor, acontecer a cada dia, Senhor. Usa ela, Senhor, com poder e glória, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela, meu Deus, que ela possa passar com intrepidez, com unção, com ousadia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Senhor Jesus, igreja, amém, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Quero compartilhar rapidamente com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Daniel capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem Daniel capítulo 3, eu já quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos meus pastores. Hoje mesmo eu estava orando e falando, agradecendo a Deus pela vida do meu pastor, de Roberta. Quantas coisas eu tenho aprendido através da vida deles, nesses 5 anos que eu estou aqui. Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos, que também me ensinam a cada dia a aprender um pouco mais do Senhor. Queridos, Daniel capítulo 3, quero dizer aos irmãos que eu não tenho formação em teologia. Um dia, quem sabe, Deus permitir, eu vou fazer esse curso. Mas eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. E não tem um só dia que eu consiga dormir sem meditar nela. Porque fica um buraco dentro do meu peito. E eu espero que os irmãos recebam com coração humilde aquilo que Deus colocou no meu coração. Daniel capítulo 3, versículo 1. E diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Versículo 4, queridos. Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de músicas, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Até aí. Esse texto, né, na verdade, o livro de Daniel começa falando de quando Deus entrega o povo dele na mão do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o povo, alguns das pessoas desse povo, alguns jovens tiveram que ir para a Babilônia, porque o rei ordena que os jovens vá para a Babilônia, só que não poderia ser qualquer jovem. O rei pede que vá alguns jovens, mas jovens de famílias boas, jovens que eram inteligentes, jovens que eram sábios. Então assim acontece, alguns desses jovens judeus vão até a Babilônia. A intenção do rei era ensinar a esses jovens a sua cultura, a cultura da Babilônia. E dentro desses jovens, há 4 jovens que se destacam no livro de Daniel, que é o próprio Daniel e os seus amigos Ananias, Azarias e Misael,
que muitos conhecem pelos seus nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, dentro desses jovens que foram para a Babilônia, 4 está esses que eu citei agora. Esses 4 vão para a Babilônia, vão conviver no palácio, vão ter, de certa forma, as mesmas regalias que o rei Nabucodonosor tinha. Só que esses jovens, eles eram servos do Deus Altíssimo. E quando esses jovens chegam na Babilônia, ao contrário do que se pensa, eles não foram escravizados. Eles tiveram até um cuidado muito especial pelo rei, porque a intenção do rei era fazer com que eles fossem formados na sua cultura. E aí esses jovens, dentro lá da Babilônia, eles vão passar por situações que eles vão precisar provar se eles são servos do Senhor de verdade. E o primeiro que vai passar pelo livro, né, pelo que o capítulo 1 de Daniel fala, é o próprio Daniel, quando é oferecido para ele a comida do rei. E a gente deve entender que o rei não comeria qualquer coisa. Deveria ser uma comida especial que o rei comia. E essa comida é oferecida a Daniel. Só que Daniel, ele não sabia como era o preparo dessa comida. E por não saber como era o preparo dessa comida, Daniel prefere ficar na salada. Porque quando nós não sabemos o que tem por trás, nós não nos misturamos. E aí Daniel, ele fica lá na saladinha dele, porque é melhor uma salada com Deus do que uma picanha sem ele. E aí, aleluia, Daniel fala, não quero. E eu vou provar que a salada com Deus vai me fazer melhor do que essa comida que vocês estão comendo. E assim Daniel passa por essa prova. E passa um tempo, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele chama os sábios dele da província para que interprete esse sonho para ele. Só que é o seguinte, queridos, esses sábios da Babilônia não conseguem interpretar o sonho do rei. Aí Daniel consegue, porque a sabedoria de Daniel era uma sabedoria diferenciada, era uma sabedoria celestial, era uma sabedoria dada pelo Senhor. E Daniel interpreta o sonho para o rei, e a Bíblia diz que o rei louva a Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus. Mas me parece que esse rei, ele quis fingir, ou não sei, fechou os olhos para esse Deus que ele viu em Daniel. E aí ele tem a ideia de criar uma imagem de ouro. E ele coloca essa imagem lá de ouro. E ele marca como se fosse uma espécie de consagração. E ele manda chamar os governantes, os juízes, os príncipes, a elite, a classe alta, dali da Babilônia, para participar desse momento. E aí o versículo que nós lemos aqui fala que é dado uma ordem para que todas as vezes que os instrumentos fossem tocados, que a música tocasse, todos deveriam se prostrar perante aquela imagem. E aí eu quero lembrar para os irmãos que no meio dessa elite alta havia 3 servos do Senhor, porque Deus também levanta os dele para sentar entre príncipes. Deus também levanta os deles para estar entre governantes. Só que a questão é, quando Deus levanta o deles para estar sentado entre os príncipes, onde é que está o coração desses que Deus levantou? Onde que vai estar o coração? Mas parece que isso aí não encantou aqueles 3 jovens, porque o coração deles estava no Deus Altíssimo. E o Espírito Santo falou comigo quando eu meditava nessa palavra, filha, quando a música toca, quando os instrumentos tocam, onde está o teu coração? O que é que você faz? Porque, queridos, música fala de euforia. Música fala muitas vezes de algo que provoca em nós emoção. Então, quando todo mundo está fazendo, quando está na euforia, na música, o que é que você faz? Você continua sendo servo e serva do Senhor? Porque, como diz Maninha, ela dizia assim para mim, você não é todo mundo. E você, querido, não é todo mundo. Deus colocou algo diferente em você. E se Deus colocou algo diferente em você, você não pode fazer tudo que todos estão fazendo. Ai, Onara, mas é todo mundo, é o estilo, é a moda. Problema. O que é que Deus te chamou para ser? O que é que Deus te chamou para fazer? E esses 3, então, eles não se prostram. Está o barulho, os instrumentos estão tocando, mas eles não se prostram. Agora, sabe o que é interessante? É que a ordem era se prostrar. Mas esses 3 não se prostraram, porém tinha alguém que foi além da ordem. A Bíblia diz que os caldeus,
eles observam que os 3 não se prostraram. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você não se prostrar para as coisas do mundo, vai ter alguém que vai se incomodar. Todas as vezes que você não se prostrar para aquilo que todo mundo está fazendo, vai ter alguém que vai se irritar, vai se incomodar. E havia ali, entre aquele povo, alguns caldeus que se incomodaram, porque eles não se prostraram. Aqueles 3 jovens, servos do Senhor, não se prostraram. E aí, eles vão falar com o rei: olha, rei, sabe aqueles 3 jovens que o Senhor chamou? Né, que o Senhor trouxe para cá? E eu fiquei imaginando eles falando assim: ó, rei, sabe aqueles 3 jovens que tu deu cargo para eles? Porque talvez aqueles caldeus ainda não tinham nem recebido cargos como os 3 servos do Senhor já haviam recebido, né? Existe isso. Toda vez que Deus coloca algo no teu coração, que Deus te dá algo diferente, tem alguém que vai ter inveja, queridos. Aprenda a lidar com isso. Aprenda, senão você não vai avançar. Você não vai avançar se não aprender isso. E aí, eles falam: rei, sabe aqueles 3 jovens? Pois é, quando os instrumentos tocam, eles não se prostram. Aí o rei fala assim: então manda chamar eles. E o rei fica enfurecido com aquilo e manda chamar Ananias, Misael e Azarias. E quando eles chegam na presença do rei, e eu quero que vocês prestem atenção que o fato deles não se prostrarem ali mostra uma atitude de quem realmente serve a Deus. Queridos, porque eles sabiam, conheciam a palavra, eles sabiam que a adoração a gente só deve dar para Deus. E eles decidem não desobedecer, obedece ao Senhor. E dentro do coração deles, eu não vou me prostrar. Os meus joelhos aqui só se prostram para o Senhor. E essa atitude, essa ação deles, trazendo para nós, nos mostra que a nossa conduta fala quem somos para o mundo. A nossa conduta, por isso que nós devemos vigiar, para a gente entender que o nosso comportamento está falando aí para o mundo quem somos, se somos cristãos ou não. Eu sei que tem gente que fala: eu só sou, no meu trabalho não tem isso não. Lá no supermercado. Não, querido. Se você é cristão, você é onde você estiver. Aonde você estiver, se você serve a Deus, é na escola, é na faculdade, é no Walmart, onde você estiver. E agora o rei fala: vem cá, vocês 3. Olha, eu estou sabendo que vocês não se prostram. Agora, se isso for verdade, vocês vão para a fornalha. Aí o rei meio que observa, se você observar o texto, parece que o rei está dando uma chance para eles. Fala assim: olha, mas se os instrumentos tocarem de novo e vocês se prostrarem, aí está tudo bem. Só que a Bíblia diz que aqueles 3 jovens com sensatez, e eu achei lindo isso, quando eu estava meditando nessa palavra, porque às vezes nós queremos falar do nosso Senhor, falar das coisas de Deus, de uma forma religiosa. E sabe quantas pessoas nós ganhamos para Jesus dessa forma? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que eles, com muita sensatez, e eu fiquei imaginando eles falando, né? Pelo que o texto está dizendo, eles falam: ó rei, olha, se a gente tiver que ir para a fornalha, nós vamos, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser nos tirar, Ele tira. Mas eles falam assim: olha, rei, mas se Ele não quiser nos tirar da fornalha, tá tudo bem. Ele vai ser o nosso Deus do mesmo jeito. Aí ele, com muita sensatez, fala: mas rei, isso sou eu imaginando eles falando pelo texto. Rei, mas perante essa estátua, nós não vamos nos prostrar. E aí a Bíblia diz que o rei fica enfurecido, queridos. O rei fica enfurecido, mas preste atenção. O mundo vai criar situações que você vai precisar se posicionar como servo e serva do Senhor. Eu fui há uns anos atrás em um evento de empreendedorismo na casa de uma conhecida. E ela é casada com um indiano. E ela falou: Ionara, você vai? Eu falo: vou, não tem problema. E eu fui. Mas ali já fui em oração, porque eu falei: meu Deus, eu posso lá me bater com algumas imagens, alguma coisa. Mas eu já fui em oração. Ela em todo o tempo me respeitando, ela me tratou super bem.
Só que quando eu cheguei lá, havia outra amiga dela que também era casada com um indiano. E essa menina me cumprimentou, falou que ela era cristã e tal. Eu, amém, glória a Deus. Estamos todo mundo aqui no mesmo barco. Só que aí, essa menina que falou que era cristã, que não era minha amiga que me convidou, ela começou a falar para outra conhecida nossa que é cristã sobre as joias que estavam lá sendo vendidas da menina. E ela, para incentivar a venda, ela estava falando assim, olha, porque a pedra amarela traz ouro, atrai dinheiro. Olha, a pedra verde, eu falava, Senhor, não estou ouvindo isso não. E eu ficava lá dura, Senhor, não estou ouvindo isso não. E ela, não. Aí eu falei, meu Deus. Aí chegou uma hora que ela falou assim, e a pedra tal vai te proteger de inveja. Eu falei, não, agora eu não aguento mais não. Aí eu falei, minha filha, licença, deixa eu te falar uma coisa. Só quem protege o homem é o Senhor Jesus. Aí ela falou assim para mim, ela falou, Ionara, eu não quero entrar em detalhe, porque olha, eu conheço muito a Bíblia. Ela falou desse jeito. Inclusive, se eu sentar com qualquer pastor, eu boto eles no bolso. De tanto que eu conheço a Bíblia. Ela falou desse jeito. Eu falei, amém, minha irmã, mas só que o que você está falando aí não tem lógica. Aí ela falou assim, olha, você sabia que o colete sacerdotal tinha pedras? Eu falei, sim, sabia. E aí ela falou assim, e cada pedra tinha um significado? Eu disse, sim, mas não é esse significado que você está trazendo para cá, não. Não tem nada a ver com esse significado. Ela, Ionara, eu não vou discutir, porque, sabe, você não quer entender. Eu falei, não, você pode discutir. E pasmem, eu só sabia daquele assunto porque tinha caído na semana da escola bíblica que eu fui. Por isso que é bom a gente ir para a escola bíblica. Caiu exatamente na semana. E ali eu consegui argumentar com ela um pouco. E ela não quis mais argumentar comigo. Eu falei, meu Deus, como que eu, sabendo que isso não tem nada a ver, que não está de acordo com a tua palavra, que não é esse sentido, eu vou ficar em omissão, meu Deus. Eu não ia atacar ela, mas com amor eu falei para ela, minha filha, não tem nada a ver, só o Senhor Jesus que protege. Mas tem gente que não quer ouvir, porque a outra só fez eu virar as costas. Ela falou, mas qual é a pedra mesmo que protege? Eu digo, Jesus, toma conta. Então aqueles três, eles não se prostraram. Eles poderiam se prostrar, porque a situação que eles estavam ali perante um rei. Mas eles, com muito amor, não negou o seu Deus. Ele falou, rei, não vou me prostrar. E o rei fica enfurecido. E a Bíblia vai dizer que o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A bicha já era quente. Aí o rei manda ficar 7 vezes mais quente. E aí o rei manda aquecer a fornalha. E o rei, com medo deles escaparem, daqueles 3 jovens escaparem, o rei manda que os homens dele, os mais fortes que tinha, amarrassem aquele jovem. Porque não podia ser qualquer homem para amarrar, tinha que ser os mais fortes. O rei queria ter certeza que eles não iam ter como escapulir daquela sentença, da fornalha. E aí, chama os mais fortes e amarra. Queridos, eu fiquei assim meditando, porque a Bíblia diz que quando esses homens carregam aqueles 3 jovens para a fornalha, a chama da fornalha mata aqueles homens que estavam carregando. Que estavam carregando aqueles 3 jovens. Eu não sei se eles estavam nas costas, de lado, mas estavam juntos. Vocês conseguem imaginar comigo que eles estavam juntos? Mas a chama só matou os homens de Nabucodonosor. E eu falei, meu Deus, como assim? Porque a gente conhece o texto, sabe que havia um 4º homem na fornalha. Queridos, a presença de Deus já estava com aqueles jovens. Só que ela foi revelada dentro da fornalha, mas aqueles jovens já estavam com a presença de Deus. E eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. Talvez o rei não estava vendo, mas eles estavam vendo, sabendo que a presença de Deus estava com eles. Porque aqueles jovens eram de carne e osso, eram humanos igual aqueles outros. E porque só eles que morreram? Havia uma proteção. Quando nós andamos com a presença de Deus, nós somos protegidos. Quando andamos com a presença, nós somos cuidados. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que aqueles homens morrem e aqueles 3 não. Às vezes, queridos, Deus vai colocar situações na tua vida que tu vai precisar demonstrar se tu é obediente ou não.
Meu Deus, essa situação desses jovens, sabendo que poderiam morrer. Havia uma sentença, se não se prostrar vai morrer. Imagina, vocês saberem que corre algum tipo de risco, mas Deus está falando, vai, faz, obedece. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me lembrou de um dia que eu levei a minha filha para o hospital, era cerca de meia-noite, 1 ano e meio de América, aquele inglês maravilhoso que até hoje é do mesmo jeito. E aí eu levei ela para o hospital, ela estava com muita secreção no pulmão, não conseguia respirar, e nós ligamos para um amigo nosso chamado Tiago, um menino muito bom, e Tiago falou, não, Ionara, eu vou no hospital com vocês, e ele foi no hospital conosco, e eu vou traduzir lá para vocês, e a gente foi, chegamos lá, fizeram o raio-x em Esté, deram medicação e falaram assim, olha, nós não podemos liberar ela, até que nós tenhamos certeza que não vai ter uma reação da medicação nela. Então precisamos analisar ela, vocês vão ficar numa sala de observação. E eu falei, ok. Enquanto nós caminhávamos para a sala de observação, eu escutei um homem gritando. E ele gritava muito forte, com muita dor, e eu olhei rapidamente e eu vi que era um jovem, rapidamente. Mas a minha visão me enganou, porque a gente foi caminhando para a sala de observação. Quando chegamos na sala de observação, ela chorou até que ela dormiu. E quando ela dormiu, aí é que o homem gritava mesmo. E o Espírito Santo falava assim, vai lá orar por ele. Aí eu falei, meu Deus, não é comigo não. Às vezes a gente não quer dar ouvido para o que Deus está falando. Eu falei, Senhor, não é comigo não. E o Espírito Santo é você sim, vai lá orar por ele. Aí eu me levantei, e o meu esposo, que já está comigo há 10 anos, conhece a minha cara de doida. Ele já estava entendendo que alguma coisa Deus estava falando comigo pelo meu comportamento, meu olhar assim. Ele falou, amor, tu vai para onde? Eu falei, não vou para canto nenhum não. E eu fui ficando de cantinho. Ele, tu vai para onde? Não. E o Espírito Santo, vai orar por ele. Eu falei, Senhor, eu não sei nem falar inglês. Como que eu vou orar pelo homem? Aí o Espírito Santo falou assim, vai orar por ele. Aí eu falei assim, ô Tiago, como que é orar em inglês? Aí ele foi e falou. Aí meu marido já ficou assim, meio que na porta bloqueando assim, amor, fica aqui, porque o cuidado dele comigo, porque a gente sabe que aqui, né, as coisas são muito, assim, a lei realmente funciona, e poderia, sei lá, aparecer um policial, alguma coisa, e ele com cuidado de acontecer algo comigo, falou, amor, fica quieta, vamos esperar só da hora da medicação. Mas, gente, o Espírito Santo estava me incomodando muito. Aí quando eu cheguei na porta, até que eu fiquei na porta, eu, ele e Tiago, nós três assim na porta, eu senti como se fosse uma mão me empurrando, que quando eu olhei eu já estava no meio do corredor. Aí quando eu estava no meio do corredor caminhando, ele ficava, amor. Eu falei, Jesus, não vou nem olhar para trás, se eu olhar eu vou voltar. Aí eu falei, tô nem fingindo que ele está me ouvindo, tô fingindo que ele não está nem me ouvindo, e fui caminhando. Quando eu cheguei até onde estava o barulho, eu me surpreendi, era um casal de idoso. O idoso, ele gritava muito de dor. Ele gritava muito, gente, muito. E a mulher dele, a senhorinha, estava se balançando como quem já estava passando por aquilo há muitos anos. Como se fosse uma carga, um peso que ela estava carregando há muitos anos. Eu vi no semblante dela isso. Eu falei com o meu inglês lindo, maravilhoso, paraibano. Falei, olha, meu nome é Ionara. E eu gostaria de orar pelo seu esposo, eu posso orar por ele? Aí ela falou assim, pode. E os olhos dela se encheram de esperança. E aí eu falei, amém. Aí eu fui falar com ele, ele falou, o que é que você quer? Ele parou de gritar para perguntar o que é que eu queria. Aí eu falei assim, não, eu vim aqui, eu queria orar pelo Senhor. Aí ele falou, não. Gente, eu congelei na hora. E eu só na minha mente eu falei, Deus, foi o Senhor que mandou eu vir aqui. Eu sou doida, mas não sou tão assim, não. Foi o Senhor que me mandou aqui, Deus. E eu falei, it's okay, I'm so sorry. E saí, quando eu dei as costas, ele falou, o que é que você falou mesmo? Ele não tinha entendido, gente, meu inglês. Aí eu falei pra ele, não, eu queria orar pelo Senhor. Aí ele falou, pode orar. Aí eu falei assim pra eles, eu falei, olha, eu não falo inglês, falo português, eu posso orar em português? Eles falaram, pode. Aí eu orei. Queridos, eu não sei o nome deles, eles que perguntaram o meu nome.
Mas da hora que eu saí da sala dele, até a hora que eu fiquei na minha sala e fui para minha casa com a minha filha, já era cerca de umas 4 horas da manhã. Eu não ouvi mais aquele homem gritar. Eu não ouvi mais aquele homem gritar. Então, às vezes Deus vai nos colocar em situações que nós devemos, para nós romper, nós devemos mostrar realmente se servimos a Ele ou não. É em situações que Deus vai nos colocando. E agora esses 3 jovens é colocado na fornalha. Já entraram, como eu falei, com a presença. E aí o rei olha e fala assim: ei, quantos homens nós colocamos lá? Não foram 3? Ah, foram 3. E por que eu estou vendo 4? Aí o rei fala assim: mas e o quarto? E eles estão caminhando, sem nenhum ferimento. Aí o rei ainda fala assim: e o quarto, ele tem a semelhança do Filho de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É que é dentro da fornalha que ele caminha contigo. Ele caminha contigo dentro da fornalha, dentro do problema. O que você não pode perder, queridos, é a presença do Senhor. Por isso que de tudo que você tem medo de perder, o que você não pode ter medo de perder é a presença do Senhor. Você pode ter medo de muitas coisas, mas deixa eu te falar, você não pode ter medo de perder a presença do Senhor. Não tenha, você tem que ter medo, na verdade. Você não pode deixar a presença do Senhor se afastar de você. Por isso que nós devemos ser constantes em Deus, porque independente da fornalha, independente do problema que você esteja passando, Ele caminha contigo nele. Às vezes Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai segurar na tua mão e vai caminhar contigo nele. E que coisa melhor do que ter um Deus poderoso que caminha lado a lado com a gente. Não tem coisa melhor, queridos. E onare que Deus é esse, é o Deus que abriu o mar para o povo dele passar pés enxutos. E onare que Deus é esse, é o Deus que fez chover comida, pão para o povo dele não passar fome. E onare que Deus é esse, é o Deus que não deixou as sandálias do seu povo se desgastarem durante 40 anos. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que você não pode deixar a presença dele se afastar de você. Você precisa buscá-lo. Tem gente que só busca quando está tudo bem. Eu já conheço pessoas que só buscam quando está tudo mal, quer barganhar com Deus. Não, queridos, nos dias ruins e nos dias maus, busca Ele. Busque Ele. Tem dias que eu entro no meu closet e eu falo: Senhor, está doendo tanto. Meu Deus, eu estou quase digitando uma mensagem para o pastor Arlindo dizendo que eu não quero mais nada. Senhor, eu não estou aguentando. Mas sabe, Deus, se tua presença estiver comigo, se tua presença estiver comigo, Senhor, eu vou conseguir passar por isso. Querido, se a presença de Deus estiver com você, você vai passar pela fornalha. Você vai passar pelo mar, como o povo passou. Você passa pelos problemas, você passa pelas dificuldades, porque o que vai fazer a diferença é a presença. Fique de pé, eu já estou terminando. Por isso que você não pode parar de buscá-lo. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens, depois que o rei vê eles lá caminhando com o 4º homem na fornalha, o rei fala assim: vem cá. Ei, vocês 3, vem aqui fora. O rei queria conseguir olhar com os olhos dele o que Deus fez com aqueles 3 jovens. E a Bíblia diz que quando eles saem da fornalha, o cabelo não foi queimado, as roupas não foram queimadas. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha naqueles 3 jovens. Meu Deus, Deus pode entrar com você na fornalha, mas nem cheiro de fumaça fica, querido. Se a presença dele estiver com você, nem cheiro de fumaça vai ficar. Aleluia! Aleluia! E o rei reconhece que o Deus daqueles jovens era o Deus Todo-Poderoso, que realmente era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você tem passado por fornalhas. Eu não sei, querido,
Se a sua preocupação hoje é o seu aluguel, se é a comida, se é o trabalho, eu não sei, mas deixa eu te falar novamente. Se você não gravou nada do que eu falei, grave isso. Não fique sem a presença. Não fique sem a presença. Você não pode andar sem a presença. Então eu quero convidar você nessa noite que tem fome e sede da presença. Fome e sede da presença para estar aqui na frente. Nós vamos orar por você. Ai, Ionara, eu não vou mentir, eu não tenho fome, eu não tenho sede. Mas eu queria ter fome e ter sede, então vem também. Vamos orar por você. Porque você não pode andar, caminhar sem a presença, querido. Você não pode continuar os seus dias sem a presença, vai ser difícil para você. Então você que anseia pela presença, anseia em ter constância, e eu vou ser sincera com você, você pode vir aqui para frente. Não vai adiantar você só hoje. Isso aqui vai ser uma extensão para a sua casa. Isso aqui vai ser uma extensão para o seu trabalho. E onde você estiver, buscar, clamar pela presença do Senhor. Ai, Ionara, eu só consigo 5 minutos, tudo bem. Busca os 5 minutos. Ai, Ionara, eu só consigo 20 minutos, 15 minutos. Busca os 20, 15 que você consegue. Mas não negligencie a presença dele, não, querido. Não finge que você pode andar sem a presença dele, porque tu não pode, não. Tu pode ter dons, falar em língua, pular, fazer o que for, mas sem a presença. Sem a presença, você não vai conseguir continuar. Então aí onde você está, comece a orar, falar com o Senhor. Fala, Deus, me dá mais sede da tua presença para que eu consiga passar por essa situação. Seja sincero. Seja sincera com Deus. Fala, Senhor, está doendo. Eu não estou conseguindo. Tem dias que eu não tenho força. Mas se a tua presença ficar comigo, eu vou conseguir, Senhor. Se a tua presença continuar comigo, eu vou conseguir, Senhor. Fale com Ele. O louvor pode adorar. Fale com Ele. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão fugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor,
habita no esconderijo Busca a presença do dele. Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a Isso. minha fortaleza. Receba a oração. Seja Ele cheio. me livra Cheio do da laço do presença. passarinheiro, Cheio da unção. e da peste Seja renovado. perniciosa. Em nome do Senhor Ele Jesus. me cobre com O suas Senhor penas, está aqui. e debaixo O de Senhor suas veio. asas Ele estarei está em nosso seguro. meio.